Olá. No último vídeo, eu não deu tempo de eu explorar um tema que ele é muito comum na busca do consultório e é quase generalizado, que é o problema da ansiedade. A ansiedade, ela é caracterizada pelo, pela ação dos hormônios de luta, né? Cortisol, adrenalina e tal. A pessoa, ela tem duas atitudes. Ou ela paralisa, ou ela fica ativa demais da conta, né? Não tem nada a ver com o problema da mania, porque a mania, muitas vezes, ela é medicalizada, e eu estou atendendo uma questão muito séria nesse sentido, e eu acho que todo artista, todo cientista, todo inventor, ele não teria feito nada se não tivesse mania. Então a questão toda é como que a pessoa consegue desenvolver os seus papéis, se cuidar, parar. Essa aceleração é a parte de como que a mente da pessoa trabalha. E a ansiedade é um pouco diferente dessa parte da mente ativa demais, né? Então nós temos, dentro do que a medicina ayurvédica estuda, dos temperamentos, né? E nós temos os tipos psicológicos. Então, algumas pessoas, elas têm por natureza ser pessoas observadoras, elas têm aquela paciência, elas são, elas têm o cuidado de observar tudo, elas gostam de ir no museu, e no museu ela olha, ela vê as histórias e tudo. Você não pode pegar uma pessoa, ao contrário disso, que ela que é a pessoa ativa, e levar no museu, porque ela vai ficar extremamente ansiosa, extremamente angustiada, não vai entender o que de fato acontece. Mas a ansiedade, ela pode ser primeiro resolvida por uma respiração profunda, principalmente se a pessoa tiver uma respiração pelo nariz, uma inspiração pelo nariz, reter durante uns 5 segundos, pelo menos, e lentamente soltar a respiração pela boca para poder diferenciar o ar puro do ar contaminado pelo dióxido de carbono. Esse exercício é o exercício que todo mundo faz que gosta de meditar. Tem uma série de trabalho, uma série de programas de meditação na internet interessante. A pessoa que não tem paciência para fazer uma meditação longa pode fazer uma mais curta. A questão toda, a meditação leva à paralisação desses pensamentos compulsores, que eles criam um outro problema que eu vou explicar em seguida, porque esses pensamentos compulsores de preocupação, de medo, que geram ansiedade, esses são os pensamentos das nossas partes interiores reprimidas, que na verdade, que são os complexos. Pedaços nossos, que eu já expliquei, que são reprimidos para não nos deixar desarrumado no nosso equilíbrio do dia a dia, no nosso equilíbrio do trabalho, de tudo que a gente tem que fazer, no nosso dia a dia, nos nossos papéis. Então, todas as vezes que há alguma coisa assim que é um trauma, que representa um tipo de trauma, desde a infância, aquilo é reprimido no inconsciente como um mecanismo de defesa para poder manter o ego trabalhando. Só que essa repressão, ela é feita com a quantidade de energia da própria vida, da personalidade, do ego. Então ele ganha a capacidade de gerir, assim, de vir à consciência quando ele tem a oportunidade. Então, o que acontece quando eles estão muito carregados? Eles aparecem no sonho como uma luta, muitas vezes como um monstro. No consultório, as pessoas que conseguiram fazer imaginação ativa,
elas, quando iam para dentro do inconsciente em tempo real, elas encontravam com esses monstros deformados. À medida que elas iam conversando com eles, eles iam mudando de atitude. Eles iam, então, tomando uma forma e acabava dizendo de onde que eles vieram, de quem eles realmente são. Essa quantidade de material reprimido é que a pessoa vai perdendo a capacidade de gerir a sua vida, porque a personalidade vai ficando dividida, vai ficando cada vez com menos energia para trabalhar, para fazer, desempenhar seus papéis. Então, só nós podemos acolher essas partes. Só que tem que a gente, às vezes, quer esconder isso. O que a gente chama, na verdade, de sombra. Aquilo que você esconde, ela vai te controlar. Aquilo que você quer controlar, te controla. Então, no trabalho de terapia ou no trabalho individual da meditação, é fundamental que você encontre aquelas dificuldades que você acha que tem, aquilo que te coloca em dificuldade. Por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de falar em público, então ela tem determinado tipo de somatização física. Ou elas ficam vermelhas, ou elas começam a suar, ou elas têm uma afasia, a voz não sai. E isso acontece muitas vezes quando ela está sob pressão, porque a memória não vai funcionar a partir do estresse. Então, naquele momento que a pessoa está exposta, seja num trabalho de colégio, seja num trabalho profissional, seja para falar em público, até mesmo para poder fazer um trabalho que eu estou fazendo aqui, agora, ela de repente pensa assim, olha, cuidado. Aí tem uma parte dentro dela, diz assim, olha, cuidado que você pode não ser acolhido, hein? Cuidado que você pode ser criticado, viu? Cuidado isso. Então, todos esses elementos interiores, que são os pensamentos compulsivos dos complexos, precisam de ser conversado com eles. Então, a segunda grande ferramenta de trabalhar com a parte da ansiedade é justamente a parte de conversar com esses complexos. Então, vamos supor que um complexo seja assim, da pessoa comer demais, ou de procurar fumar, ou outra coisa qualquer que vai prejudicar o corpo. Você tem que conversar com essa parte sua, o outro de comprar. Então, quem quiser ver onde é que chega isso, eu estava vendo por alto, assim de relance, eu não parei ali, porque eu já vi quanto eu queria disso. É que passa no History Channel sobre os acumuladores compulsivos. Então, a mulher, ela tinha guardado mais de 50 cadáveres de gato no freezer, nos congeladores, ela tinha congelador para isso. E tinha mais de 40 gatos, então ela foi juntando tudo em casa. Eu falei numa live anterior a respeito da questão da relação objetal. Então, esses elementos internos, eles têm a tendência de se materializar. E às vezes se materializam em coisas que a pessoa não interessa. A gaveta cheia, o porta-luva, o porta-mala do carro cheio, a casa cheia de coisas. O ápice disso são os acumuladores compulsivos. Mas o outro lado também, é nessa questão da relação de identidade objetal, nós encontramos também o colecionador. Bom, se você for conversar com o colecionador, está tudo classificado. Tem a história de cada objeto, quando foi, por que é, e aí a gente vai descobrir que existe naquele objeto uma relação afetiva que ficou presa naquele objeto. Então, se você pergunta, e esse aqui, de onde que veio? Ah, isso aí eu não posso me esquecer, eu ganhei no dia tal, fulano gostava muito de mim, foi um dia... Então, é sempre assim. Essa parte que gerou um livro que é um best-seller importante, da Marie Kondo, uma japonesa, que é a mágica da arrumação. Chegou até no Netflix, ela é consultora de muitos profissionais e de muitas empresas, porque é extremamente importante que você tenha uma relação saudável com os objetos, com todas as suas roupas, com todas as suas formas. Mas não é uma relação de identidade,
é uma relação de uso. Senão, você vai acumular essas coisas todas. E quando você vai no mercado comprar, você vai lá buscar uma coisa e sai com 10, né? E também você não vai conseguir lidar com a parte financeira por causa disso aí. Você vai, todos os seus recursos você vai traduzir nisso. Tudo isso é fruto de ansiedade e é fruto também de depressão. A pessoa do acumulador compulsivo, quem for atender, você tem que descobrir onde é que houve o corte, que a pessoa desenvolveu, no caso, o contrário da ansiedade, uma grande depressão. Então, a pessoa vai perdendo a condição de lidar na afetividade, nas relações sociais, até com a própria família. A família não encontra mais condição de visitar. Aí você vai ver, aquela perda vai ser substituída por um objeto qualquer. E ela não consegue soltar aquele objeto, né? Essa questão toda da ansiedade, então nós temos duas coisas que eu falei. É a respiração e conversar com o pensamento compulsivo dos seus complexos, que eles precisam de ser conscientizados. Essa conscientização não é pela repressão, é pelo acolhimento. Eles só voltam, essa energia só volta para a personalidade se for acolhida, né? E só nós podemos fazer isso. Esse é o trabalho individual, é a questão fundamental. E é importante, se a pessoa quiser fazer um trabalho melhor, fazendo terapia ou não, fazer uma relação de todas as vezes que ela se sentiu, que ela passou por um problema de trauma, que ela não foi acolhida, que aquilo não foi, naquele momento, aquilo representou um material que precisava de ser esquecido, precisava de ser guardado, enquanto ela faz uma lista, e aí ela pode refazer, numa viagem da mente dela, ela pode refazer o enredo e o cenário e trazer aquela parte dela que está lá para cá. Esse é um trabalho de imaginação ativa. Você lembra quando foi, quem estava presente, aonde que foi, o que foi dito, né? E você então conversa, você não está mais aí. Eu estou aqui para dizer, para acolher você, eu vim aqui te buscar, né? Esse é o trabalho que é sugerido por aquele método do Ho Oponopono, que está no YouTube, mas lá tem vários e vários trabalhos. Alguns melhores do que os outros, não precisa de ver uma grande palestra disso, basta você... Um muito bem feito de 8 minutos chama Sinta Isso. Aliás, 8 minutos e 1 segundo. Sinta isso. Aí aparece a figura de uma praia, guarde aquele texto todo que vai ser dito e a forma com que você vai acolher. Aqueles 4 passos é outra ferramenta que eu estou falando, do Ho Oponopono, que é: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. É lógico que você deveria colocar um contexto nisso. Sinto muito porque você não foi acolhido conforme você deveria ter sido. Me perdoe porque eu não sabia disso, agora que eu sei disso. Eu te amo porque você é parte minha, porque você ficou vulnerável nessa parte onde que você não foi acolhido. E eu sou grato porque agora nós estamos juntos. Eu tenho um trabalho para você. Eu estou dentro de um trabalho de realização da minha autoconsciência. Eu não posso fazer isso com você abandonado. Então, todo esse contexto que você vai colocando nessas 4 etapas, você abre lá o YouTube primeiro, e se você puder gravar, aqueles textos que estão lá estão perfeitos. Estão perfeitos. Aquilo vai ajudar muito. Sinta isso. É o nome dessa parte. Muito obrigado. Até a próxima.